Candidato, tenho começado as entrevistas falando um pouco de política e campanha e depois entrando nas propostas, né, e nos problemas da cidade. Vou começar essa sabatina falando para o senhor que essa eleição na prefeitura tem sido marcada por um nível de agressão verbal e física sem precedentes, né? São inúmeras ofensas pessoais em debates, entrevistas, nos programas de TV e nas redes sociais, né? Chegamos ao ápice ali do episódio da cadeirada, o senhor foi vítima de uma agressão desferida pelo candidato da Atena, e no último debate do Flow, mais um episódio ali nos bastidores envolvendo um assessor da sua campanha e o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. O senhor já disse em algumas ocasiões que o senhor pediu perdão pela postura em debates. No SBT, o senhor chegou a falar que as pessoas tinham conhecido a sua pior versão e que agora ia apresentar a melhor versão. No que diz respeito a ofensas ou apelidos que o senhor estava usando nos debates. Isso estava irritando os outros candidatos. Ontem, eu digo no debate último do Flow, o senhor voltou a ter algumas rusgas ali nos bastidores com o prefeito Ricardo Nunes, falando lá do tchutchuca do PCC. Depois, no debate ali no final, onde o senhor acabou sendo expulso, o senhor citou outro apelido, Bananinha. Estou fazendo todo esse contexto, candidato, porque a minha pergunta é o seguinte: o senhor também nos debates tem falado muito da importância do exemplo, né, que as pessoas, quem almeja o cargo de governante precisa dar. O senhor fala isso, cita até a questão dos atributos físicos, né, citou isso no debate do SBT, um exemplo de cuidado de saúde, né, fazendo referência ali a alguns adversários, então, comedor de açúcar, inflamado, enfim. A minha pergunta é, candidato, assim, que exemplo o senhor dá com essa postura no debate, principalmente para o público mais jovem? E a gente viu isso na Bienal do Livro, é um público que segue o senhor, né? Essa postura que o senhor tem tido nos debates, que exemplo que o senhor acha que ela dá para essa juventude? É exemplo de alguém que está de saco cheio, né? Obrigado aí pelo convite de estar aqui. Impressionante você explanar 2 minutos para fazer essa pergunta. O que está acontecendo aqui em São Paulo é que existe o consórcio comunista do Brasil, implantado aqui. Já tinham definido que o Boulos seria o prefeito, né? O Bolsonaro acabou arregando para o Valdemar Costa Neto, que sacou o Salles. Eu percebi, eu não iria ser prefeito. Eu sou o único desses candidatos que não tem sonho em ser prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas. O marqueteiro, desesperado, foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que isso é uma mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A gente noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Ele noticiou depois o vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi. Isso é uma mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram. Não, ele foi levado para a delegacia. Não foi levado, ele foi no nosso carro. E ele foi lá para registrar um boletim de ocorrência. Ele registrou um boletim de ocorrência de artigo 29 do Código Penal, que é lesão corporal. Ele foi agredido. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não veiculam, e por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto. Eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto, os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber... Quais boas notícias não foram? Qualquer boa notícia. Por exemplo, pega uma notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia... Então, depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais. E aqui é o grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Eu falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso. Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu 474 mil reais da Prefeitura de São Paulo. E ano que vem eu faço uma promessa para o nosso povo de São Paulo. Eu vou cortar a bolsa imprensa. Não vai ter bolsa imprensa. Pra você ter uma noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de 100 milhões de reais. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo,
Hoje o ar está tão problemático, você está fumando 4 cigarros por dia, para você ter uma noção. Chegou esse ápice aqui essa semana, isso vocês noticiaram bem. Então, assim, aqui está o grito de liberdade, e se o povo não se levantar nessa revolta popular contra esses canalhas, eu quero ver quem que suporta isso. Hoje, nesse exato momento, aqui agora, está completando 24 horas que eu estou num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar para vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição, isso aqui é uma briga espiritual, emocional e física. Eles todos estão contra mim, não faz sentido nenhum num debate, um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática, improvável. Então assim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso, eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu estou sem minhas redes sociais, eu estou sem dinheiro público, eu estou sem tempo de TV. Sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate, ou seja, tô de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga da política nacional, sim. Certo. Só sei que o senhor não viu a sabatina que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir para o senhor ver. Não dá nem visualização, não vou perder meu tempo a imparcialidade, não precisa ver a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Vou perder meu tempo com isso. Eu perguntei do exemplo porque assim, a gente vê, e é um tema, volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi... vários jovens foram lá querer falar com o senhor, pegar autógrafo. Eles já estavam lá. Que já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. O senhor tem jovens e seguidores. Eu volto a dizer porque minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. O bullying é uma prática que a gente tem que... ladrão. Você perguntou para ele? Que a gente tem que tratar... Foi você que fez a entrevista? Oi? Ele me chamou de tchutchuca do PCC. Você falou o que Você perguntou outras questões para o prefeito. Os jovens, é o seguinte, vocês precisam ter coragem, não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra, não serem imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores, o que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95% postou só a parte do marqueteiro, que é porque é financiado. Os outros 5% quer saber da verdade, postou o Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, do Ricardo Nunes. Ele metendo a mão no peito do nosso assessor, arrancou o celular e ainda feriu o peito dele. Isso está no Metrópolis. Isso está registrado no Metrópolis. Você falou... tá bom. Não, só para concluir. O caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que ganha essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não veio a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre minha zoando, sobre Tabata e Bolis é super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem é o deles. Eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder.